Como que as suas crenças podem estar te impedindo de finalmente escrever o seu livro, de ter aí o seu sonho realizado, de ter uma obra publicada? Gente, isso é verdade. Às vezes, aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, a nossa autoconfiança, a segurança que a gente tem naquilo que a gente faz, pode nos impedir de realizar o sonho, por exemplo, de escrever um livro, de ter um projeto como esse, né, da escrita. Às vezes aquilo que a gente pensa que as outras pessoas podem pensar ao nosso respeito. Enfim, muitas crenças que nós temos sobre nós mesmos, sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente acredita sobre, não só sobre o que a gente faz, mas, enfim, a realidade, né, de quem faz alguma coisa, o que acontece com aquela pessoa, ou quais são as pessoas que podem, né, fazer algum projeto como a escrita de um livro. Será que você acredita que você não tem essa capacidade? Enfim, essas pequenas, né, às vezes pequenos pensamentos que a gente não dá muita bola, que a gente acha que é bobeira, né, pode estar impedindo aí você de realizar o seu sonho. Então, neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, como que você pode identificar esses pensamentos, né, e, enfim, aos poucos ignorá-los, essa que é a grande verdade, né, para que finalmente você tenha a segurança que você precisa, a confiança necessária para você poder escrever um livro, né. Porque assim como qualquer outro projeto, a escrita de um livro, gente, ela exige coragem, né? Ela exige você colocar a cara no mundo, as outras pessoas, né? Até mesmo durante o processo de escrita, né? Você tem que ter um tempo, você tem que se reservar para fazer isso. Algumas pessoas vão ter que ficar sabendo que você está fazendo isso. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar a nosso respeito. Nosso medo, né, de que as pessoas não vão gostar, da gente não tem o que falar. Né, tudo isso pode atrapalhar, tá bom? Antes de mais nada, eu me apresento, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparinho, sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora majoritariamente de livros de não ficção. Então a nossa, né, a maior gama das nossas obras publicadas são relacionadas aí a histórias de vida, biografias, autobiografias, livros de memórias, ensaios, histórias de famílias, de instituições, enfim, livros teóricos, né? Se você não conhece o nosso trabalho, te convido aí a conhecer o nosso site, Vidaria Livros, a nossa página do Instagram também. E eu já agradeço desde já pela sua audiência, eu fico muito feliz, né? Só pelo fato de você estar aqui me ouvindo. Se você curtir esse vídeo, se você puder dar um like nele, se você quiser comentar alguma coisa, eu vou ficar muito feliz com a sua participação também. Muito obrigada. E vamos lá, gente. Você já parou para pensar o quanto que aquilo que você acredita a respeito do que você faz ou daquilo que você tem vontade de fazer pode atrapalhar, pode, enfim, até impedir que você realize seu sonho de escrever um livro? Às vezes, a gente pensa, né, a primeira coisa que vem na nossa mente, né, quando a gente vai escrever um livro é, nossa, mas será que alguém vai se interessar por esse assunto? Será que eu tenho mesmo alguma coisa para falar, né? Quem sou eu para escrever um livro? Eu não sou. Muitas vezes a gente se compara, né? A gente pensa assim que as pessoas que escrevem livros são, sei lá, personalidades, celebridades, poetas, artistas, né? E a gente se coloca num lugar às vezes de inferioridade, ou se não, a gente pensa também, mas eu não tenho um profissional, se o seu livro for um livro a respeito de uma área, por exemplo, de atuação sua, né? Nossa, mas tem outras pessoas que sabem tanto mais sobre essa área, quem sou eu para escrever um livro? Eu nem, sei lá, às vezes você pensa, eu nem tenho mestrado, eu nem tenho doutorado, eu não tenho, às vezes você não tem uma formação acadêmica, né? E você pode estar aí se questionando, se questionar se realmente escrever um livro é para você. E isso pode te atrapalhar nesse processo, né? Porque toda vez que você começa, né, você sente uma certa insegurança, e isso faz com que você não leve adiante, né? Às vezes também a sua insegurança pode ser na própria técnica da escrita. Você pode pensar que você não escreve bem, que você não tem habilidade com a escrita, que não é para você escrever, né? E tudo isso vai impedir você de começar ou até mesmo de dar continuidade, né? Então, gente, o que a gente tem que fazer quando a gente começa um projeto, né? É a mesma coisa com qualquer outra área da vida. A gente tem que acreditar em nós mesmos, a gente tem que acreditar que aquilo que a gente vai fazer vale a pena, né? E muitas vezes a gente recebe na editora Vidaria Livros e-mails de pessoas perguntando: eu tenho uma história, mas eu queria saber se vocês acham que vale um livro, né? A primeira coisa que um autor tem que pensar não é assim se vale um livro, se as pessoas vão gostar do que eu tenho para falar. É assim, você quer escrever? Você tem vontade? É natural o seu? Por que você quer escrever, né?
Então, dentro de nós existe aí uma força, uma pulsão, né, um pulsar da vida que nos chama para fazer coisas o tempo todo. Nós somos seres fazedores de coisas, né? Do mesmo jeito que tem pessoas que gostam de fazer criações, invenções, engenhocas, por exemplo, né? Quem trabalha com engenharia gosta de criar coisas, né? Ou o artista gosta de pintar quadros, né? Ou de repente alguém que trabalha na área da farmacêutica gosta de inventar fórmulas, né? Para poder, enfim, perfumes, né, medicamentos. Nós somos seres criativos, né? A criatividade, ela é algo natural do ser humano. Eu ouso dizer que nós estamos aqui para poder exercer a nossa vontade, a nossa força criativa, porque ela acontece, né? Desde os homens das cavernas, a gente via lá rabiscos nas paredes, né? Enfim, o homem, ele sempre criou coisas, ele sempre manifestou algo que vem de dentro, né? Ele sempre, inclusive quando a gente fala de contar histórias, né, de escrever livros, né, a contação de histórias, a comunicação, ela é intrínseca ao ser humano, né? Porque o ser humano sempre contou histórias naturalmente. E você acha que, de repente, o homem da caverna, ele ficava perguntando, nossa, será que eu tenho que fazer esse rabisco aqui nessa parede? Será que alguém vai gostar de ver isso daqui, né? Ou, enfim, né, trazendo um pouco para os tempos atuais, né, imagina aí um músico que gosta de tocar, será que ele vai ficar pensando, nossa, eu não vou nem criar essa música porque eu acho que ninguém vai gostar de ouvir o que eu tenho para tocar, né? Enfim, as pessoas criam porque elas simplesmente querem, porque elas gostam, porque elas têm vontade, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que você quer escrever um livro porque é natural do ser humano escrever, manifestar, comunicar, né? E você tem vontade de fazer isso. Não fica se comparando, pensando se, nossa, mas eu tô fazendo isso não é para mim, ou se não, nossa, quem sou eu? Gente, nós todos somos seres humanos e todos nós fazemos coisas o tempo todo. Né? Imagina se a sua família, por exemplo, alguma pessoa que gosta de cozinhar na sua família, né, fosse pensar assim, quem sou eu para fazer um bolo? Né? Eu não vou fazer bolo porque, eu não sei, eu não sou uma chefe de cozinha famosa, então eu não vou fazer bolo, eu não vou cozinhar, né? Vou comprar pronto. Não, né? As pessoas gostam de cozinhar, as pessoas vão lá e cozinham. Então a gente tem que naturalizar um pouquinho a prática da escrita, assim como outras artes, né? Desenhar, pintar. As pessoas vão lá e fazem porque a gente gosta, porque é gostoso, porque enfim, é uma área da vida, a escrita, né, ela é uma área da vida criativa. Às vezes, né, eu estava lendo aquele livro, né, um livro da Elizabeth Gilbert, que se chama A Grande Magia, né. A Elizabeth Gilbert, ela é uma escritora norte-americana, bastante famosa, ela é best-seller daquele livro, ela é autora daquele livro Comer, Rezar e Amar, bem famoso, que virou filme, né. Ela tem esse livro que se chama A Grande Magia, no qual ela dá dicas de escrita criativa, ela dá dicas de como você escrever, né. E uma das coisas que ela fala é justamente isso, né, que a criatividade, ela simplesmente nasce, ela surge, né, e que a gente não tem que ficar se perguntando muito por que manifestar, e que até, ela diz que até quando a gente não faz isso, a gente não está respeitando aí a força da vida, né, está pedindo para a gente, às vezes ela fala que as ideias, né, que as criações, elas vão passando, elas surgem nas nossas, ela acredita que existe aí uma força criativa, né, que ela vai surgindo em cada um de nós, e que se ela procurar a gente para nascer e a gente não responder, essa força criativa vai procurar outra pessoa, né, e aí essa sua ideia vai acabar sendo realizada por outra pessoa, né. Então, gente, é sobre isso, né? A gente não tem que ficar muito assim se questionando quem sou eu para escrever, né? A gente simplesmente escreve porque a gente tem vontade, né? E sem ficar pensando tanto também, porque muitas vezes a gente se questiona se esse livro vai vender, se as pessoas vão se interessar. Hoje em dia, gente, é cada vez mais comum as pessoas publicarem livros, né, e suas obras em lançamentos pessoais, né, autopublicações, ou uma editora pequena, né, a gente não precisa pensar tão grande assim para ter um livro publicado, né, assim como é uma manifestação artística, assim como qualquer outra, né, então a gente pode sim realizar um projeto pessoal e ele pode acabar sendo muito bem sucedido, assim, como consequência, né, então às vezes você começa a escrita ou começa o seu projeto, né, seguro e confiante de que aquilo que você quer fazer, você quer porque você tem vontade, porque você gosta de fazer, né? E porque você tem uma mensagem para passar, ou aí vamos dizer assim, porque você tem um trabalho, e aí você quer transmitir a sua mensagem para os seus, né, enfim, clientes, ou para os seus consumidores, ou para as pessoas que podem se interessar por esse assunto, às vezes, né, enfim, independentemente da sua área de atuação, né?
Então, ter essa confiança, gente, de que escrever um livro não é algo tão, assim, digamos, só para um grupo seleto de pessoas, né? Qualquer pessoa, hoje em dia, né, ainda mais com as ferramentas digitais, às vezes a gente está com poucos recursos, né? Porque, às vezes, publicar o livro físico, né, quando a gente vai fazer por conta, que eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre a autopublicação, vai um investimento, né, para você poder finalizar esse livro. Às vezes, se você não tem esses recursos, você pode fazer um livro digital, né, um e-book, colocar ali nas plataformas, enfim, de livros digitais, fazer um lançamento dessa forma, online, para as pessoas, né? Tudo é possível, gente. O importante é você acreditar em você mesmo. Então, assim, como que você olha para suas crenças, né? Para pensar, o que será que eu estou acreditando que está me impedindo de escrever esse livro? Será que eu acredito que escrever livro é só para algum grupo seleto de pessoas? Será que eu acredito que eu não escrevo bem? Né? Essa parte da escrita, às vezes ela faz um pouco de sentido se você começa a escrever e você não gosta daquilo que você está escrevendo, né? Então, realmente, nesse aspecto, se é isso que está te barrando, é uma questão apenas de prática, né? É a mesma coisa, por exemplo, alguma pessoa que está aprendendo um novo idioma, ou aprendendo a tocar um instrumento, aprendendo a fazer algum exercício, uma yoga, né? No começo a gente se atrapalha um pouco mesmo, né? Então, de repente, você pode começar a praticar a escrita, né, começar a procurar alguns cursos, pedir ajuda, né? Aqui na Vidaria mesmo a gente tem consultorias literárias que podem ajudar, ou então fazer cursos de escrita online, existem tantos cursos, né? Ler mais, né? Às vezes a gente lendo, né? Eu sempre dou uma dica, né, para os autores que estão a fim de publicar, interessados em publicar uma obra em determinado gênero, para a gente ler muito daquele gênero, para poder se inspirar, ver como que os autores que também já escreveram sobre assuntos parecidos fizeram para escrever, como que eles estruturaram o livro, né? Então, quanto mais você lê, mais você vai conseguir assimilar um pouco dessa ferramenta da escrita também, né? Praticar diariamente, né? E começar a compartilhar. Às vezes a gente fica um pouco inseguros, né? Então, de repente, esses cursos de escrita, ou até mesmo ferramentas, né? Ou plataformas online, existem alguns sites, por exemplo, você pode procurar aí na internet, né? Plataformas, sites, no caso, né, páginas em que você pode escrever e compartilhar, plataformas para escrita, né, vai ter muitas, vocês vão descobrir que existem algumas plataformas que você pode aí criar o seu perfil, né, e escrever textos e compartilhar. E o bacana dessas plataformas é que outras pessoas também estão escrevendo, que gostam também de escrever, né? E elas vão estar ali num ambiente de escrita, onde você pode ser visto, né? Isso também pode trazer um pouco mais de segurança para a sua escrita, né, gente? Então, o mais importante é que você pense, né? O que realmente te move a escrever esse livro, por que você quer fazer, né? Não fique pensando, não acredite no seu sonho, acredite naquilo que a vida está pedindo para você fazer, porque isso é um pedido da vida, né? Para você criar, para você fazer aquilo que você tem vontade de fazer, né? Separe um tempo, eu já gravei aqui no canal alguns vídeos de como se organizar para escrever um livro, um recente que eu escrevi, que eu gravei, é sobre como você pode se organizar para escrever o seu livro em um ano, por exemplo, né? Então, gente, basta você acreditar em você mesmo, saber que aquilo que você quer falar é genuíno, é seu, que de repente você fazendo porque você gosta, você pode acabar ajudando outras pessoas, né? Não necessariamente você vai escrever só para ajudar outras pessoas, mas às vezes você tem também uma causa muito importante que você quer compartilhar, né? Algo que é importante, uma informação, né? Uma história de uma pessoa. Então, qualquer assunto, né, que realmente te toque, que você tem vontade, né, é porque veio para você e você quer fazer. Então, se organize e faça, acredite em você. Tá bom, gente? Espero que eu tenha te ajudado, eu agradeço mais uma vez a sua audiência, peço para que, se você gostou desse vídeo, curtir aqui, comentar, porque ajuda muito o canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.